Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Neival, eu sou professor do Departamento de Engenharia Ambiental. Eu estou apresentando o trabalho, mas a gente tem uma equipe bastante grande envolvida. Como você já deve imaginar, né? Com um título como esse, né? Bom, já mudaram. O plano de descarbonização... Opa, perfeito, obrigado, hein? O plano de descarbonização do Estado, ele não tem como ser construído se a gente não envolver parceiros de diversas áreas. Né? Então, aqui está mais ou menos os nossos colegas, os nossos parceiros. Vocês vão ver que eu vou ter consultores da área de energia, vou ter gente da área de agricultura, eu vou ter gente da área de pecuária, eu tenho gente da área de resíduos. A ideia, então, é construir uma equipe multidisciplinar. E a gente também traz alguns parceiros, por exemplo, da integração temática, como o professor Gilberto, o Ademir, o Alfredo da área de finanças, o professor Renato, que participou do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, para fazer integração e conversa entre todo mundo. Os dois primeiros foram os responsáveis pela construção do Plano de São Paulo, pela integração do Plano de São Paulo. A gente tem mais ou menos uma consistência metodológica com o que está acontecendo no São Paulo, então, e com a metodologia. Eu dividi a apresentação, vou tentar passar bem rapidinho no contexto estadual, né, que vocês já devem estar mais ou menos por dentro. Vou falar também de como o plano está casado dentro desse contexto estadual e depois eu falo da forma de construção do plano e mostro para vocês quais são as estratégias que a gente desenhou para poder subsidiar a discussão que vai vir depois. Tá bom? Bom, então falando do contexto estadual, é sempre importante, tenho certeza, vejo várias caras familiares aqui presentes aqui no momento, tenho certeza que vocês já sabem bastante disso, da grande dificuldade para o nosso estado, que tem uma cara muito parecida com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. São emissões o quê? Que bem contrastantes com o Brasil, quando a gente fala, quando os leigos ou quem não está bem informado fala de redução das emissões de gases de efeito estufa, todo mundo fala em desmatamento, né? Agricultura e... Bom, não é bem assim a realidade dos nossos estados industrializados, né? Então a gente tem uma cara bem diferente, onde a gente vê aqui o processo de produção de energia como bastante relevante, né? Aparece aqui, e a gente não pode esquecer da atividade industrial, que para nós também é bastante importante. Então, a gente tem uma composição um pouco diferente. Então, desenhar um plano de descarbonização é um desafio bastante grande, porque a gente vai mexer com grande parte da atividade econômica do Estado. É diferente quando a gente está falando de redução de gases de efeito estufa e vai falar de vamos reduzir o desmatamento na Amazônia, que é uma coisa que já é ilegal. Né? Aqui a gente está falando de atividade industrial mesmo, mudar a matriz, isso é bastante importante. O plano cresce, então, fundamentado com duas vertentes. Você tem dois objetivos principais. O primeiro é, com base nas vocações do Estado, vamos definir o quê? Quais são as soluções e rotas tecnológicas aplicáveis. Por exemplo, estava conversando lá com o pessoal de Pernambuco, que também tem o seu plano de descarbonização. As rotas selecionadas são um pouquinho diferentes das nossas. Né? A gente tem algumas características no Estado que precisam ser aproveitadas. E outras tecnologias talvez sejam mais difíceis para a gente, não é verdade? Mas, junto com isso, vem o segundo ponto, que é a gente precisa a proposição de mecanismos e políticas públicas que auxiliem a implementação do plano. O que quer dizer isso? Na verdade, a gente tem uma visão que o plano é um modelo de desenvolvimento. As mudanças na economia, a transição energética, como o governador acabou de falar, elas vão acontecer de qualquer forma. Graças a Deus, o planeta está caminhando numa direção boa no momento. Então, a gente enxerga que essas transformações elas ocorrerão. Agora, o Estado ele pode ter uma vantagem competitiva, econômica e social se ele se preparar adequadamente para essas mudanças. Se a gente perceber para onde o vento está soprando, digamos assim, né, a gente pode se adequar àquele novo cenário. A gente pode tentar dar estímulos ou acelerar regulamentações que são necessárias para a coisa andar mais rápido e o Estado usar como oportunidade de desenvolvimento. Tá? Não somos só nós que tivemos essa ideia.
Tá? São Paulo também tem um plano que é muito nessa linha, a visão do Estado como catalisador das mudanças, né? Não só como regulamentador. Como é que o plano foi construído, então? Então, na verdade, o plano ele traz especialistas da academia, dos reguladores do Estado, mas a gente traz também uma visão, né, que é necessária, que é a visão do governo, efetivamente, que é quem implementará as políticas públicas, e a terceira perna do projeto ela é relacionada com o setor produtivo. Eu não gosto muito do nome setor produtivo, que a impressão que dá é que nós, do setor público, a gente não produz. Então, eu não gosto. A gente pode falar do setor privado, vamos falar assim que fica melhor. Mas vocês já entenderam a ideia, né? Então, a gente traz para dentro do projeto fins extremamente importantes na visão, Federação dos Transportes, Federação das Indústrias. Por exemplo, a gente estava na semana passada discutindo eletrificação da frota de ônibus de transporte público ou hidrogênio. Por que a Federação dos Transportes não quer o biodiesel? Quais são os problemas? Porque não adianta nada desenhar um plano desconectado do que o empreendedor está pensando. Então, a construção do plano ela tem que andar junto, a gente tem que desenhar, por exemplo, saber qual é a rota da Celor e falar, opa, eu tenho uma rota interessante aqui para hidrogênio. Então vamos colocar como política prioritária, né? Tá? Então, o plano foi construído como isso e ele só funciona se ele tiver, então, o que a gente chama de grupo de sustentação. E aí a gente tem a FINDES, Federação das Indústrias, Federação de Transportes e governo também aqui participando. A distribuição ela foi desenhada com base nessas 4 áreas temáticas, tá? Sim, claro. Principalmente pensando aqui na Mac Show, a gente tem o maior peso aqui, o maior peso das emissões, né? Lembra daquilo que eu falei, da cara dos estados, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente tem uma cara que a maior parte das nossas emissões está no setor energia e indústria. Mas também não dá para esquecer, por exemplo, né, 13% de transportes, ou até 26% de agricultura e mudanças do uso do solo. Né? Então, a gente precisa divisar estratégias dentro de cada uma delas. Por que a gente separou? Porque as estratégias, na verdade, serão bastante similares por área. Né? Então, a ideia mais ou menos é essa. Vou mostrar para vocês o processo de construção como é, então, e aí a gente chega efetivamente em quais são as estratégias. O processo de construção foi sempre aquele, os especialistas propõem, os membros do grupo de sustentação, por exemplo, está aqui o Fabrício, que era um dos revisores do texto, né? Bom, tenho certeza que passou na sua mão também, Alex, passou na mão de vários atores aqui. Então, a gente tem os especialistas propõem, os stakeholders revisam, devolvem para os especialistas incluem a revisão, ou não. Ou tem uma estratégia lá que os especialistas não acham que é interessante. E aí a gente tem novas reuniões e continua. A ideia é chegar no plano, no final, que seja um plano construído que atenda o que os especialistas pensaram, o que o governo pensou e o que o setor, o setor produtivo de novo, está pensando e está precisando. Bom, tudo funciona fazendo a seguinte pergunta. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já participaram alguma vez daquelas metodologias de planejamento estratégico, que tenho certeza que vocês odeiam, não tem ninguém que gosta daquilo, aquele negócio de visão, missão, como é que é? Visão, missão, política, né? Aquela coisa. Pois é, nós fizemos tudo isso internamente. Por quê? Porque se a gente vai fazer validação com grupo de sustentação, Fabrício aqui, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai ter que primeiro validar uma etapa, depois validar outra, e esse é o melhor jeito de construir. As nossas políticas, lembrem lá das políticas do planejamento estratégico, estão desenhadas aqui. Primeira prioridade, minimização das emissões. Segundo, aumento de eficiência. Terceiro, mecanismos de compensação. E quarto, remoção e captura. Bem na ordem clara, para os entendedores de ESG, vocês entenderão a ordem de prioridades mesmo. Né? A gente não quer trocar a ordem do processo. Então, nossa prioridade é minimização. Não conseguimos minimizar, a gente parte para mecanismos de compensação e captura. Mas a gente não pode esquecer de eficiência. Afinal de contas, se a nossa energia é fóssil, se a gente é mais eficiente e gasta menos energia, bom, é o low hanging fruits, que eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes, né? Aquele fruto que está baixinho na árvore e fica baratinho de pegar. Né? Então, a gente não podia deixar para ele. O que a gente fez? A gente fez esses mesmos 4 pontos, essas mesmas 4 políticas aplicadas em cada uma das áreas. Então, a gente define diretrizes diferentes para cada setor. Quais setores? Energia e indústria, AFOLU, resíduo e, esqueci de alguém aqui, transportes. Pois é, por exemplo, tá?
eu vou aplicar a minimização das emissões no setor de transportes, eu vou, por exemplo, pensar em biocombustíveis ou eletrificação. Tá? Essa seria a diretriz. Quer dizer, é a aplicação do conceito de minimização em cada uma das áreas. Tudo bem? Aí a mesma coisa. Bom, definir a diretriz é algo muito amplo ainda, né? Muito longe da implementação. Falar em eletrificação é algo muito amplo. Eu preciso agora definir como eu vou fazer. Então, eu chego efetivamente nas estratégias. Pegando o exemplo de transportes, né? Uso de biocombustíveis, eu vou fazer uma proposta concreta. Vou aumentar o percentual de biodiesel dentro do diesel. Tem ninguém de transportes aqui não, né? Porque o pessoal não gosta disso. Não é uma boa ideia. É um exemplo ruim. Tá? Quer dizer, na verdade, é um exemplo de proposta que o empreendedor não está contente com ela. Então, a gente precisa calibrar. Essa é a ideia do processo que tem que ser iterativo. Tá? A gente já trocou, não é mais biodiesel, é HVO agora, depois de muitas iterações. Tá? Então, a ideia, a gente fez isso aqui para todas as áreas, e aí a gente tem, né, a nossa árvore, por exemplo, para transportes. Já viram aqui que não tem mais biodiesel, né? Agora são combustíveis alternativos. A proposta da CNT, por exemplo, é hidrogênio. Né? Então, a gente já aparece aqui, ó, biodiesel, HVO, hidrogênio e biometano. Biometano é bem complexo da gente falar em capilaridade para atender todo o sistema. Né? Então, a gente tem que pensar também nisso. Mas tem as soluções de nicho, que são importantes. Bom, então essa é a solução para transportes. Vamos chegar no Afolu. Vamos andar um pouquinho mais rápido que a gente chega na indústria, que é onde vocês mais estão interessados. Resíduo é importante, que ele tem uma parcela de emissão bastante interessante e ele pode ser um produtor de gás natural, biogás para vocês, para o setor da indústria. Então, ele acaba sendo, ele deixa de ser um emissor e ele se torna um importante mecanismo para diminuir as emissões do setor energia e indústria. E, finalmente, a indústria. Né? Quando a gente olha a indústria, e aí é muito importante, eu já vou... Bom, primeiro, a Rúbia deu o recado e falou, vamos falar de hidrogênio. Não é isso que a gente vai conversar depois? E aí vocês notam ali que está em algum lugar aqui, com essa letrinha muito pequena. Sim, está aqui. O nosso hidrogênio 2.1, que ele é extremamente importante dentro da rota do Estado. Principalmente por quê? Porque eu tenho um potencial eólico offshore grande. Não é, Henrique? Então, eu junto uma coisa com a outra. Né? E aí vem um dos problemas hoje é o quê? A demanda. E a gente começa a juntar o ecossistema, porque eu começo a ver demanda com a fonte de energia, com o porto para exportação. A gente desenha esses números, né? E a gente nota que essa é uma das vocações bastante relevantes aqui do Estado. Né? Então, hidrogênio aparece central. Aparece um outro aqui que sempre chama muita atenção nos eventos industriais, tá? Procura aqui, em algum lugar vai estar gás natural como combustível de transição. Isso é muito importante. 2.3. Isso é um que é muito importante. Entender que não é gás natural, né? É gás natural enquanto combustível de transição. Essa é a ideia de longo prazo e a gente conversou bastante. Não vou falar o nome do santo, mas teve... representante do grupo de sustentação que deu até datas de validade para o gás natural. Né? Não é, Fabrício? Já falando, né? Para os investimentos. Porque faz sentido, né, gente? Tem que pensar na solução do problema. Tá? E a solução não parece ser fóssil, não é verdade? Verdade que fóssil vai ter o seu espaço, que é, na verdade, o que a gente está fazendo hoje. Então, a gente está fazendo o quê? E aí vamos ter uma outra rodada com vocês agora, os membros do setor produtivo, olha, eu falando e eu só enfatizando a linguagem de setor produtivo, para a gente definir metas para cada uma dessas estratégias. Por exemplo, né, semana passada a gente conversou com a Petrobras mostra o roadmap deles, né, de CCUS. Né? Então, olha, não pense em CCUS para antes de 2030, mas depois de 2030, vamos para 4.000, 10.000. Então, o que a gente faz? A gente ouve o que vocês têm a dizer, não é? E traz para dentro do plano as metas baseadas naqueles empreendimentos que estão fazendo, baseado nos roadmaps que vocês estão pensando. Tá? E aí a gente, na verdade, o plano é fazer o quê? Essa é a nossa situação de emissão hoje. A gente tem que pensar que a economia do Espírito Santo vai crescer. Né? Se a gente trabalhar com 2% de crescimento, a gente ia parar lá por volta das 50 milhões de toneladas. Hoje a gente está em 35, a gente vai lá para 50 milhões de toneladas. Então eu preciso me preocupar com... Em 2050, minhas emissões não são 30 milhões, elas seriam 50. Né?
E o que eu quero é efetivamente descer aqui, né? Eu vou precisar de estratégias específicas para cada um dos setores. Lembrando, se vocês olharem aqui o verdinho, que era o Afolu, que antes estava como devedor, né? Agora ele vira, na verdade, um gerador de créditos para a gente. Né? A questão dos créditos carbono, programa Reflorestar, recuperação de pastagens degradadas e por aí vai. E aí, dentro de todo esse contexto, a gente convida os nossos panelistas agora para voltarem aqui para a nossa mesa e a gente poder começar a discussão de como tudo isso casa dentro do Estado. Por favor, venham. Ah, só um detalhezinho. Estão vendo aquele QR Code lá? Ó, tá? Os documentos do plano estão integralmente disponíveis. Se vocês apontarem o celular de vocês ali para esse QR Code, espero que vá abrir uma página Net Zero ES e vocês consigam baixar. Se tiver qualquer dificuldade, é só entrar em contato comigo. Por favor, colegas. Vem. A partir da palestra do professor Neival, eu vou fazer uma pergunta inicial, que acho que é bem genérica, que eu acho que abrange as apresentações de cada um. E aí a gente ouve, acho que uma fala de cada um dos colegas, para ter um contexto geral, né, do panorama do hidrogênio nesse contexto da descarbonização e da transição energética, principalmente olhando para o setor industrial, para o setor de transporte, para o setor de agricultura do Estado. A gente dá uma olhada nisso e vê as oportunidades. Só para fazer um contexto geral, acho que o Ansgar tem um panorama mundial sobre o uso de hidrogênio, a gente vai conseguir dar uma olhada sobre isso. Acho que a Jéssica vai falar um pouco sobre as oportunidades em logística que a gente pode associar esses processos a um processo de aproximação com esses mercados globais, ou dos mercados globais com o Estado. E o Alex vai mostrar um caso prático, acho que a gente vai conseguir enxergar na prática como é que essa transição acontece. Então, eu pediria, acho que a primeira fala acho que pode ser do Ansgar, para nos dar um panorama, não sei se tinha ficado exatamente nessa ordem, mas eu peço uma licença poética aqui para tentar criar uma ordem própria, mas eu pediria, Ansgar, que você nos desse esse panorama geral do hidrogênio, porque a pergunta que a gente faz é quão distante o Estado está das possibilidades de realmente implantar essa tecnologia no Estado e isso se tornar uma realidade com potencial para aumentar a competitividade do Estado, né, nos mercados globais. Então, eu pediria que você nos desse um panorama. A seguir, eu pediria que a Jéssica nos falasse um pouco sobre como é que a logística do Estado, principalmente o setor portuário, né, a infraestrutura portuária, pode dar suporte para encurtar essa distância que nós estamos da nossa realidade com essa realidade global. E depois eu pediria ao Alex que nos traga um caso prático de como é que o setor industrial enxerga o potencial de uso de tecnologias como essa aqui para desenvolvimento no Estado. Acho que a gente pode fazer assim. Então, eu pediria, Ansgar, se você puder nos fazer uma apresentação. Acho que podemos todos assistir dali, né? E aí a gente retorna. Tá bom, muito obrigado. Talvez pode carregar minha apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite de estar aqui para a minha primeira vez que eu estou visitando o Espírito Santo. Eu sou alemão, mas eu moro já há mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Trabalho na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha lá no Rio de Janeiro e já tive vários contatos com o Estado do Espírito Santo, já fui convidado para fazer várias palestras, mas até agora sempre online, via webinar e outros. Então, estou muito feliz e muito impressionado pela feira aqui. Então, acredito que a gente consegue criar bastante valor nessa apresentação. Está pronto? Isso. Então, eu vou também encurtar um pouquinho para recuperar um tempo. Eu tenho pegar meu voo logo depois das 8 horas. Então, mas o que é mais importante, na verdade, no início eu queria contextualizar porque a gente está aqui. Essa aqui, mas depois eu decidi, eu acho que é uma outra data que eu gostaria de passar para vocês. No dia 3 de agosto, na semana passada, não vou dizer que o mundo comemorou, mas o mundo passou pelo Overshoot Day. O que significa Overshoot Day?
Esse é o mundo inteiro. Isso significa que até dia 3 de agosto, o mundo todo já consumiu todos os recursos naturais para este ano. Então, a partir de agora, até o final do ano, a gente vai viver, digamos, retirando recursos da Terra e poluindo, sobrecarregando a Terra. Isso foi no dia 3 de agosto para o mundo. Para o Brasil, tem a mesma data para o dia 12 de agosto. Então, na semana que vem, vai ser o Overshoot Day no Brasil. Então, isso só mostrando que a transição energética e toda a mudança climática é um fato que a gente precisa combater. Então, por isso, em 2015, os países firmaram aquele Acordo de Paris. E desde então, muitos países começaram a desenvolver a sua estratégia de hidrogênio como uma fonte, como o principal vetor da transição energética no mundo inteiro. Então, aqui vocês podem ver vários desses países, quando eles fizeram isso. A Alemanha lançou ela em junho de 2020, fez recentemente uma revisão disso. E aqui atrás ainda coloquei o Brasil como um ponto de exclamação. Então, estou muito feliz agora ouvir que pelo menos os estados começaram realmente a desenvolver o seu plano, porque eu acredito a partir daí se inicia uma pressão para o governo federal fazer a mesma coisa. Então, como a Alemanha ou como o mundo inteiro pode ajudar nisso? A Alemanha se comprometeu até 2050, igual ao Estado do Espírito Santo, zerar a sua emissão de carbono, ou seja, ser neutro em carbono no país. Mas um país, como vocês estão vendo, é pequeno e pela localização geográfica é longe do Brasil e pela situação climática também não tem como gerar tantas energias renováveis como, por exemplo, no Brasil. Então, se inicia um pensamento como eu consigo realmente importar essa energia. E aí o Brasil entra muito nessa questão. O que nós temos aqui, a Alemanha, eu fiz uma revisão, a Alemanha na semana passada fez uma revisão, então eles se comprometeram até 2030 criar internamente 10 gigawatts de capacidade do eletrolisador. Hoje tem muito pouco, menos de 1. Mas então é um programa muito abrangente e muito agressivo. Mas eles também sabem que mais de 70% do hidrogênio verde precisa ser importado. E aí o Brasil, como um parceiro muito grande e muito tradicional da Alemanha, realmente está, digamos, na mira dos políticos da Alemanha. Desde o início do ano, todos os grandes políticos, do chanceler, do vice-chanceler, do presidente, e todo mundo já passou aqui falando com o Brasil para essa oportunidade de geração e importação, na visão da Alemanha, de hidrogênio verde. E como eu falei, a tradição já existe entre Brasil e Alemanha. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, na semana passada, comemorou 107 anos de existência. Então, isso mostra como essa tradição existe. E qual a grande vantagem do Brasil? E aqui nós temos a mapa eólica, a mapa solar e a mapa de biomassa. E eu acredito que essa mapa de biomassa é muito importante para o Brasil e também para o Espírito Santo, além da mapa eólica que a gente sabe. Então, o Brasil tem esse potencial muito grande. Quase nenhum país no mundo tem um potencial tão grande de geração de energias renováveis como o Brasil tem. E aí, como o Brasil pode explorar isso? Um estudo da McKinsey apontou e calculou qual é o custo de geração de hidrogênio. Porque uma coisa é muito claro, a gente pode falar aqui sobre uma transição energética, a gente pode estar consciente sobre que a gente precisa fazer uma transição energética, mas uma coisa, eu acho que tem que estar bem claro, it's all about money. A gente só consegue fazer essa transição energética quando é economicamente viável. Então, ninguém vai fazer isso se não tem um ganho financeiro em cima disso. Isso é muito importante. E aí o Brasil entra com uma grande vantagem porque ela consegue gerar hidrogênio verde de um preço muito, muito competitivo. Isso é bastante interessante.
E esse mesmo estudo, ela apontou 2 mercados. O mercado é o mercado internacional, geração de hidrogênio verde para a exportação. Então, eu gero energia eólica ou solar e eu transformo isso em hidrogênio ou em seus derivados, como amônia, como metanol e outros, e leva isso para os outros países, na Europa, nos Estados Unidos e em seguinte. Esse mercado foi apontado pela McKinsey em um mercado de 4 a 6 bilhões de dólares. Mas existe um outro mercado que é, talvez uma surpresa, que é até 3 vezes maior. E por que isso? E aí entra uma grande oportunidade para o Brasil e até para o estado do Espírito Santo. Porque o grande desafio de hidrogênio é o seu transporte. Eu não consigo transportar, com muitas dificuldades, eu consigo transportar ele. Então, eu preciso transformar ele em amônia, em metanol ou em outros meios, levar isso para o seu destino e lá transformar em hidrogênio de novo. Então, é um desafio muito grande pela característica física do hidrogênio. E aí, isso favorece o mercado nacional, porque ao invés que eu transportar hidrogênio ou amônia, eu consigo usar ele aqui para fazer a própria indústria mais sustentável, fazer a indústria mais verde. Ou seja, por exemplo, na ArcelorMittal, eu consigo usar isso para transportar ou para formar um aço verde. Ou seja, eu uso o hidrogênio aqui e transporto depois uma chapa de aço, que é muito mais fácil transportar do que o próprio hidrogênio. E isso se aplica para muitos casos na indústria. Todas as indústrias aqui vão ter que se transformar para usar energias verdes, para ser mais sustentável, para ser no futuro ser competitivo. E o Brasil, com a grande fonte de energias renováveis e a potencial de geração de hidrogênio, tem essa grande oportunidade de fazer. Então, eu acho que isso é um mercado muito importante para essa feira aqui. Então, eu estou falando sobre transporte, sobre refinarias, sobre a indústria de fertilizantes, sobre a indústria de mineração, todas as indústrias que estão aqui presentes aqui também em Espírito Santo. E o que mais interessante, o Brasil tem o potencial de atender os 2 mercados. Eu consigo atender o mercado de exportação através dos países do Nordeste, na sua grande maioria. Ou seja, porque lá eu tenho um grande potencial eólica e solar, consigo transformar isso e, geograficamente, eu também sou relativamente próximo a esses mercados. E outros, para atender o mercado interno, eu tenho um potencial gigantesco que consigo atender aqui, não só através da energia eólica offshore, mas também através da biomassa. O potencial da biomassa é muito grande e alguns já estão falando sobre o pré-sal do agronegócio, que é a biomassa, a transformação da biomassa para geração de hidrogênio verde. Esses 2 mercados são importantes. E aqui um exemplo como eu consigo gerar através da biomassa um hidrogênio ou todos os seus derivados. Então, através da biomassa, eu consigo transformar isso em um syngas, que é nada mais do que o hidrogênio e o CO, ou eu consigo adicionar outros produtos e transformar isso em gasolina, em hidrocarbonetos. Eu consigo transformar isso em um metanol, nesse caso um metanol verde, ou gerar energia ou qualquer outro derivado que eu consigo fazer. Então, esse potencial de biomassa é muito grande. E quando a gente... Só para colocar isso um pouco em números, quando a gente compara Brasil e Alemanha, Brasil é 24 vezes maior do que o Brasil. Brasil é 24 vezes maior que a Alemanha. Mas na Alemanha, hoje, a gente gera 19 vezes mais biogás do que no Brasil. Então, isso mostra o potencial que o Brasil ainda tem para explorar. Por isso, a gente está falando nesse pré-sal da agricultura. Já existem vários projetos aqui, então a gente está falando de hidrogênio verde já há 3 anos e um levantamento no final do ano passado mostrou que já existem mais de 63 projetos no Brasil em diferentes estados da sua evolução.
E o nosso trabalho é ajudar, empurrar esses projetos que estão na base da pirâmide mais para cima, para virar essa pirâmide. E já existem alguns projetos em fase de piloto operantes, principalmente no Nordeste. Então, para isso, a gente criou no início do ano um centro de competência de hidrogênio verde aqui na nossa central, na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. O que a gente faz? A gente apoia estudos, a gente faz curadoria, a gente apoia com eventos. Nós fizemos em junho uma primeira feira, a Expo South America de Hidrogênio Verde, que foi um sucesso com mais de 2.500 pessoas e com certeza no ano que vem vai ser maior ainda. E a gente também quer ajudar empresas para fazer essa transição energética ou para encontrar pessoas ou encontrar empresas na Alemanha, os famosos off-takers, para estimular o mercado de geração de hidrogênio. Isso é bastante importante, por isso nós estamos também, no final de setembro, promovendo uma delegação de empresas, convidando empresas brasileiras para ir para a Alemanha para fazer encontros com empresas alemãs para falar sobre off-taking, sobre contratos de fornecimento de hidrogênio, de metanol verde, de amônia ou qualquer derivado diretamente, ponto a ponto, entre empresas. Já finalizando rapidamente, aqui vocês estão vendo algumas coisas. Quem quer mais saber mais sobre esse hidrogênio verde pode acessar um portal que nós criamos, chama-se h2verdebrasil.com.br, virou referência no Brasil sobre esse tema de hidrogênio, e também talvez quem quer aprender alemão também pode subscrever, assinar um newsletter que nós estamos criando, ou que nós criamos exatamente para falar sobre o Brasil para o mercado alemão. Então, isso é bastante importante para o Brasil, os alemães sabem o potencial do Brasil, vem para cá e, com certeza, a gente vai ajudar de eles se formarem e se criarem empresas, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser também, com muito prazer, em Espírito Santo. Então, com isso, vou terminar minha apresentação. Eu espero que eu contribua um pouquinho para mostrar o potencial do Brasil naquele contexto de hidrogênio verde. Muito obrigado. Muito bem. Eu vou chamar, então, a Jéssica para falar um pouquinho para a gente sobre o olhar da infraestrutura, da logística, para essa oportunidade. Jéssica, por favor. Obrigada, Montenegro. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre transição energética. E hoje eu vou falar para vocês sobre o Porto Central, naturalmente. Como é que a infraestrutura do porto, que é um porto novo aqui no sul do estado, como que a gente está desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, como é que a gente está se preparando para também colocar o porto e a infraestrutura pensada para esses novos negócios, né? Porque há 10 anos atrás não se pensava em hidrogênio, pelo menos não aqui, e como que a gente realmente se planeja para esse futuro que a gente está trabalhando aqui com bastante esforço. Eu sou Jéssica, sou gerente comercial do Porto Central e estou trabalhando aí na empresa já tem mais de 10 anos na frente. Eu vou falar rapidamente 3 tópicos, colocar uma visão geral sobre a infraestrutura portuária, que foi o ponto aí que o Montenegro colocou, falar o que nós estamos fazendo nessa primeira etapa, porque o porto, como eu falei, é um porto greenfield, e nós estamos agora implementando uma primeira fase do porto, que vai ser o pilar desse hub de energia, e, naturalmente, como que o Porto Central está sendo adaptado a desenvolver um hub de energia e ser um hub de infraestrutura para os diversos negócios da cadeia de hidrogênio verde. Eu gosto sempre de começar com esse gráfico, porque esse aqui mostra um pouco da motivação da infraestrutura portuária. Quando a gente olha, né, o Brasil hoje ele ocupa a posição 22ª como o maior exportador do mundo. Nós sabemos que nós somos os maiores produtores em diversas commodities do Brasil e somos exportadores mundiais nesse produto de minério de ferro, petróleo, grãos, soja e vamos
continuar nessa tendência e podemos se tornar até o 10º maior economia do mundo, né? Mas quando a gente olha à frente da infraestrutura portuária, e aqui que eu gosto de chamar a atenção, né? O Brasil é um país continental, tem uma extensão de costa gigantesca, inúmeros portos hoje já operam no Brasil, mas quando a gente olha o ranking mundial de qualidade da infraestrutura portuária, a gente vê que o Brasil está na posição 103, abaixo de países que, inclusive, chama muita atenção, se tem portos até, né? Então, isso mostra que a gente precisa continuar investindo em melhoria da infraestrutura portuária, investir em portos modernos, investir em portos de águas profundas, para que a gente continue atendendo a tendência dos navios, né? Maiores navios estão chegando no Brasil, para a gente ter maiores economias de escala nesse mercado, tanto de importação, exportação e distribuição de cargas no nosso país. E, igualmente, a gente conseguir acompanhar essa tendência de atender, né, a população mundial, que está mais de 9 bilhões de pessoas, e uma economia que está pujante no mundo, né? E aí, pensando nessa problemática do Brasil, a gente desenvolveu o Porto Central. O Porto Central ele foi projetado em parceria até com empresas holandesas, pensando numa visão de longo prazo, né? Como que a gente vai implementar uma infraestrutura portuária que possa ser eficiente, que possa ser competitiva, que possa atender a diferentes modais e diferentes cargas, né, nesse sentido, e pensando nas tendências do futuro. Então, a gente desenvolveu, esse aqui é o nosso plano diretor do Porto. Nós estamos localizados em Presidente Kennedy, aqui no sul do estado do Espírito Santo, onde a gente adquiriu a área do projeto, né? Ele ocupa uma área de 2.000 hectares. Então, esse é um terreno próprio nosso, onde a gente desenvolveu esse plano diretor, que é um multipropósito. Então, nós estamos falando de atender o setor de energia, com terminais de granéis líquidos, com terminais de granéis sólidos, terminais de container, terminais de carga geral, agrícolas, base de apoio offshore, né? Naturalmente, a gente está aqui em frente à grande produção da área offshore de petróleo e gás, e agora também dos projetos eólicos offshore. E, igualmente, toda uma área industrial. Então, a intenção é que a gente seja um porto onde a gente receba terminais e indústrias, compartilhando uma única infraestrutura, gerando menores custos operacionais e maiores eficiências para os negócios individuais, né? Nós estamos falando de um porto de 25 metros de profundidade, então, já, como eu falei, né, pensando no longo prazo em receber os maiores navios que estão sendo projetados, e para atender a vários setores. Como eu falei, nós estamos... o Espírito Santo, ele tem... Opa, voltei. Aí. O Espírito Santo, a gente tem vocação natural para a logística, né, e para a infraestrutura portuária, e a gente tem o privilégio de estar no centro da costa brasileira, né? Em particular, o Porto Central, e aí uma curiosidade do nome da empresa, é porque, geograficamente, a gente está no ponto central da costa. Então, realmente, a gente está no centro da costa leste brasileira, e isso permite a gente acessar não só a região do Sudeste, né, onde tem aí o maior PIB per capita do Brasil, mas acessar, e aí acessando o mercado consumidor, né, mas acessar também as principais regiões produtoras e ser um ponto também de exportação dessas cargas para o mundo. Então, a nossa localização é muito privilegiada. E, igualmente, como eu falei, né, o Espírito Santo tem vocação logística, então a gente tem já portos operando no Brasil, a gente já tem uma infraestrutura ferroviária que já chega aqui em Vitória e já tem planejamento que essa ferrovia passe na costa sul do Espírito Santo, então essa ferrovia também chegará ao Porto Central num futuro breve. Temos acesso dutoviário também, a 10 quilômetros do porto, então isso permite a gente pensar em movimentação de gás natural, isso permite a gente pensar até futuramente na movimentação e distribuição do hidrogênio próprio. Então, a gente tem essa facilidade de ser um porto também multimodal, acessando o mercado doméstico, né, e, igualmente, acessando o mercado internacional. E o que vamos colocar? Né? Colocar um porto de pé é extremamente desafiador, né, em um porto novo.
Aqui vocês estão vendo a nossa primeira fase, então é isso que a gente está colocando esforço nos últimos anos. Essa primeira fase, ela, olhando, né, o nosso plano diretor, a gente está começando com um pedaço bem inicial, né? E ele tem como foco, ele vai ser a porta de entrada para todo o hub de energia do porto e para toda a infraestrutura. Porque essa primeira fase a gente já vai dragar um canal de acesso profundo de 24 metros. Nós já vamos fazer a proteção, né, com o quebra-mar para permitir que a gente tenha o primeiro terminal abrigado para granéis líquidos. E esse terminal, hoje, nós esperamos começar as obras marítimas já no início do ano que vem. Então, esse terminal começa a operar em 2026. Isso dá um horizonte, né, pensando aí no plano, né, Neival? Isso dá um belo horizonte para que a gente possa pensar nas próximas etapas de evolução dessas rotas da transição energética, né? Então, começando com um terminal que já vai construir a principal infraestrutura de acesso a um porto, as expansões futuras vão ser muito fáceis de ser implementado numa visão portuária, né? Porque a dragagem é o principal investimento e custo aí de um projeto. E aí, como é que estamos pensando e planejando para auxiliar a transição energética e auxiliar toda a cadeia de hidrogênio verde, né? Como a gente colocou, nós estamos pensando e desenvolvendo o porto sempre numa visão de longo prazo, planejado. Então, dentro da área do porto e dentro do complexo industrial portuário, a gente já pensou em diferentes infraestruturas, né, e terminais que certamente vão ser um papel fundamental para atender as empresas que estão na cadeia de hidrogênio em utilizar essas infraestruturas para os seus negócios e, igualmente, até pensar em escalabilidade, que eu acho que esse é um ponto também importante, que a gente tem possibilidade de escalar, né, com berços adicionais ou áreas adicionais para uma produção de hidrogênio, por exemplo, né? Então, hoje, a gente está pensando na infraestrutura do porto para poder conseguir oferecer, né, para as empresas de da cadeia do hidrogênio tudo o que seja necessário. Então, por exemplo, nós estamos começando, como eu falei, com um terminal que está aqui no meio, que é o terminal de transbordo de granéis líquidos. Ele começa em 2026. Paralelamente a esse terminal, nós estamos trabalhando com o terminal de gás natural. Então, também acreditamos que o gás natural ele também vai ser um veículo de transição energética e já é um combustível bastante utilizado aqui no Espírito Santo pela indústria capixaba. Temos também projetos de usinas termoelétricas em desenvolvimento que também pensam em utilizar esse gás no primeiro momento. Então, esse gás natural ele pode ser tanto para atender uma demanda imediata, como atender como um gás de transição para todo o setor aqui do Espírito Santo. Quando a gente fala de produção de hidrogênio, né, foi falado aqui diversas rotas, né? Nós temos diferentes rotas. Uma rota que é pensada aqui também por empresas que estão estudando o Porto Central é a rota da eletrólise. E para ter a eletrólise, a gente precisa de uma área para que tenha uma planta industrial de produção de hidrogênio, e isso já tem uma reserva dentro do porto, dentro da área industrial, para que isso seja implementado. Naturalmente, também as energias renováveis, e aí eu vou mostrar no próximo como é que isso se coloca aqui na nossa região também, no sul do estado do Espírito Santo, mas posso confirmar que tem tanto a oportunidade do solar, tanto a oportunidade da biomassa, quanto dos projetos eólicos offshore. Então, essa energia ela pode ser conectada através de cabos até o Porto Central, e conectada à rede, conectada a uma planta de hidrogênio. E o segundo fator, que tem uma grande vantagem aqui dentro do porto, é que nós estamos a 5 quilômetros da divisa com o Rio de Janeiro. Então, a gente faz fronteira com o Rio Itabapuana, é um grande supridor de água também para esses projetos de hidrogênio verde. Nós já estamos trabalhando com algumas empresas internacionais que estão de olho nessa fabricação de hidrogênio aqui no Porto Central. E, naturalmente, como eu disse, a grande vantagem de se instalar aqui é porque nós estamos próximo do mercado brasileiro. Nós estamos na região sudeste, a gente consegue distribuir esse produto, né, o hidrogênio, seus diferentes rotas ou subprodutos, através do mar, por cabotagem, através de ferrovia, através das rodovias ou dos dutos que passam próximos do porto.
E aí, falando um pouquinho de energia renovável, o Ansgar mostrou o mapa do Brasil, né? E eu acho que o Espírito Santo, a gente também é um dos pontos onde a gente tem geração de energia renovável também. E isso se mostra provado pelos 2 atlas, né, que o Estado gerou, tanto o Atlas Solar, que acho que, se eu não me engano, está sendo atualizado também, que é esse aqui da esquerda, quanto o mapa eólico, que foi lançado recentemente também pelo governo do Estado, onde mostra realmente como que a região sul, em particular, né, e aí onde nós estamos situados como projeto, como que essa região tem uma abundância ali de incidência solar e incidência de ventos. E isso permite, naturalmente, ter projetos de geração de energia renovável. Quando a gente olha o Atlas, né, o mapa eólico offshore, em particular, e muito é falado sobre isso, é porque a gente tem uma imensidão aqui de projetos que já foram anunciados na nossa região. Você vê que muitos desses projetos se sobrepõem e estão exatamente na frente do Porto Central, né? Então, hoje já tem mapeados, né, e aí são os projetos que já pediram o licenciamento ambiental no IBAMA, são mais de 30 gigawatts de projetos em eólico offshore que estão anunciados na nossa frente, né? A gente vem conversando com as empresas e trabalhando como que a gente traz essa energia para dentro do porto. Naturalmente, como eu falei, como que esses projetos conseguem ter a sua base de apoio offshore, tanto para construir os parques eólicos, quanto para operar e para fazer as manutenções desses parques eólicos, até mesmo como fabricar essas pás, essas torres eólicas. Então, a gente consegue acomodar dentro da infraestrutura que já foi planejada dentro do porto, tudo que é necessário para essa cadeia de serviço do hidrogênio verde. Em linhas gerais, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Alex, por favor, eu vou te pedir, então, que nos traga uma situação prática para a gente poder ilustrar. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, feito pela FINDES. É um prazer estar aqui debatendo esse tema com vocês, que é fundamental para o futuro da descarbonização, principalmente quando a gente fala em neutralizar o impacto de uma planta siderúrgica, como a gente vai mostrar aqui. Eu vou dispensar a apresentação da ArcelorMittal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o nosso grupo, por favor, me procure ao final. Aqui é uma visão geral de como a gente está considerando essa jornada de descarbonização no grupo ArcelorMittal, mas com especificidades do Brasil e aqui da nossa planta. Primeiro, a gente tem iniciativas que já estão em andamento, que são focadas a curto prazo e a gente iniciar essa jornada, né? Elas passam por uso de gás natural. A gente falou muito aqui já sobre como o gás natural é fundamental para que permita a transição de combustíveis dentro da indústria, e na siderurgia isso é extremamente relevante, né? A gente tem ativos preparados para receber centenas de milhares de metros cúbicos de gás natural por dia. A gente está se preparando para receber ainda mais, mas hoje a gente esbarra na competitividade do gás natural para substituir o combustível que a gente usa, que é basicamente carvão e carvão transformado em coque. Então, isso é um ponto relevante para a gente chegar lá no hidrogênio. A gente precisa dar condições também para que a gente faça essa transição. E o gás natural ainda não é uma realidade como um combustível de transição, tá? Pelo menos isso não acontece aqui no nosso estado ainda, infelizmente. O outro ponto é melhorar a nossa eficiência, né? Então, fazer com que os nossos processos entreguem a mesma condição com menor consumo. Isso também a gente faz de forma efetiva. A gente tem uma capacidade, uma especificidade no Brasil, que isso também já foi comentado aqui, que é a questão da biomassa. Então, também a gente está explorando, e aqui é importante estar nessa feira, que é uma feira de negócios, porque a gente também está buscando modelos de negócios que consigam gerar biomassa em volume efetivo, que possa suportar também o nosso plano aqui de transição. Obviamente, o aço é um dos produtos com maior nível de reciclagem, então o aço se recicla de forma infinita. Então, o uso de sucata no nosso processo produtivo reduz a nossa necessidade de produzir o ferro gusa e depois transformá-lo em aço, então isso também gera um impacto direto.
E quando a gente vai para uma visão de neutralidade, ou seja, uma visão mais de longo prazo, a gente tem duas alternativas principais e essas duas alternativas envolvem fortemente o hidrogênio verde, que é o tema da nossa discussão aqui hoje. A primeira delas é a adequação do nosso processo produtivo atual, né? A gente vai falar rapidamente depois sobre como é que esse processo funciona, mas é injetar hidrogênio no nosso processo, nos ativos da forma com que eles são hoje, né? Então, eu tenho coquerias transformando o carvão em coque, injetando esses carvões junto com o minério num alto-forno, que é um reator gigantesco, para que a gente tire dali o ferro que veio no minério e isso gera CO2. Quanto mais eu conseguir injetar nesse ativo hidrogênio, eu elimino a necessidade de ter esse combustível que vai gerar CO2. E lá no final, com hidrogênio, vai gerar água em vez de gerar CO2. Então, isso é um benefício. A outra possibilidade é a gente fazer uma transformação de tecnologia. Esse reatorzão, que é o alto-forno, eu substituí ele por um reator que a gente chama de redução direta, onde eu não entro com combustível mineral, ou seja, o carvão e o coque, e entro só com hidrogênio e minério. E esse reator ele consegue transformar esse minério em ferro e gerar vapor d'água. Então, isso seria uma transformação, é trocar basicamente boa parte dos nossos ativos e transformar o negócio. Qual que é a nossa visão quanto à estratégia de descarbonização? É focar bastante na mudança tecnológica, que a gente é capaz, junto com o último tópico que eu vou falar aqui, que são parcerias que a gente já vem desenvolvendo com empresas que são capazes de capturar, nos ajudar, quando a gente captura e separa o CO2 que a gente gera, fazer a estocagem desse CO2, por exemplo, em poços depredados de extração de gás e petróleo, onde você pode reinjetar o CO2. Então, com isso, a gente conseguiria manter os nossos ativos, injetando hidrogênio neles, e o CO2 residual a gente conseguiria estocar. Tá? Então, basicamente, essa é uma visão da nossa estratégia, só que ela é fundamentada em dois pontos fundamentais, que é energia renovável e acessível para que a gente possa garantir que a gente vai ter hidrogênio, mas não só isso, o processo siderúrgico ele é capaz de ser autossuficiente em geração de energia através da queima dos gases que eu gero nos processos siderúrgicos. A partir do momento que eu não gerar mais esses gases, eu vou ter uma demanda enorme de eletricidade adicional. E essa energia ela tem que vir de fontes renováveis. Então, não é só para o hidrogênio. Todo o balanço energético de uma planta siderúrgica depende disso. E, por fim, água. Né? A gente sabe que a demanda para geração de hidrogênio e para toda a questão de descarbonização, água é um ponto extremamente relevante e, às vezes, a gente passa um pouco batido nele. Aqui, rapidamente, detalhar um pouco aquelas duas opções que a gente tem. Né? Mantendo os nossos ativos, que estão aqui nessa configuração alto-forno, transformar o gusa que sai do alto-forno em aço e, por fim, transformar ele em produtos semi-acabados ou produtos acabados. Né? Aquela reação ali, que é a transformação do minério de ferro, F2O3, ali explica um pouco qual é o papel do hidrogênio. Atualmente, ao invés do hidrogênio ali, a gente coloca o carbono. Então, o carbono vai lá e sequestra o oxigênio do minério de ferro, né, e transforma esse oxigênio junto com esse carbono em CO2. Então, o hidrogênio ele entra substituindo essa reação e gerando o ferro, que é o que a gente quer, né, mais vapor d'água. Tá? Então, essa reação, que é a grande necessidade do hidrogênio verde dentro da siderurgia, ela pode acontecer daquelas duas formas que eu falei. Injetando isso nos ativos que a gente já tem, ou numa transformação extremamente intensiva em termos de investimento, de substituir os nossos principais ativos para a obtenção do ferro guso. Bom, mas a gente tem várias oportunidades, mas a gente também tem alguns desafios para essa questão do hidrogênio. O principal deles, que já foi dito aqui, é que o hidrogênio hoje ele está longe de ser viável, economicamente falando. A McKinsey, que é extremamente otimista, fala em 1,5 dólares por quilo de hidrogênio em 2030. Hoje, a média é de 8. E, na verdade, a expectativa é que a gente chegue a 1 em 2040 e 2045. Então, a gente precisa ter incentivo para que isso se acelere. Esse incentivo ele tem que ser feito de forma colaborativa entre o setor privado e não produtivo, né?
mas junto também com os setores governamentais. Eu acho que essa sinergia ela tem que ser intensificada e acelerada, professor. Eu acho que quanto mais a gente acelerar essa discussão e ter coisas pragmáticas acontecendo, mais isso aqui fica viável e mais a gente acelera o processo de descarbonização em toda a indústria. Porque tem um fato relevante, e ele está demonstrado aqui de alguma forma, que o processo de descarbonização da indústria, especificamente no setor siderúrgico, 2/3 do recurso financeiro necessário está fora das cercas da planta. Ele basicamente está focado em energia, em geração de hidrogênio. Então, se isso não for feito a várias mãos, com colaboração de vários setores diferentes, a gente vai patinar um pouco. Então, além disso, obviamente, ter políticas que acelerem, ter um mercado de carbono, que como está desenvolvido já na Europa, que possibilita uma série de viabilidade de projetos e de investimentos, também é algo que vai ajudar. Então, é uma combinação de coisas que vai fazer com que esse ponto do hidrogênio verde seja mais competitivo para o nosso setor. Aqui é só rapidamente mostrar o potencial que o setor siderúrgico tem para atuar nesse mercado de hidrogênio verde. O setor siderúrgico tem a capacidade de chegar a 40% de consumo de todo o hidrogênio gerado. Então, para ver a relevância que esse setor tem no consumo. Então, por isso que a gente tem que debater, gerar alternativas, oportunidades, de novo, não só para ter hidrogênio verde, porque parte da tecnologia já é dominada, precisa ganhar escala, mas principalmente para fazer com que isso seja economicamente viável. Tá bom? Obrigado, pessoal, e eu acho que agora a gente vai ter um debate aqui que a gente pode aprofundar mais. Valeu. Acho que agora podemos nos sentar aqui todos. Eu vou, por favor, eu sei que você tem que sair. Eu só pediria, se você tiver alguma última palavra que você queira falar. Falar eu quero muito. Infelizmente, eu tenho que pegar o voo, eu tenho que então ir para o aeroporto. Agradeço o convite mais uma vez e a oportunidade. Vou marcar uma próxima visita para a gente conversar com isso e como a gente consegue ajudar nessa transformação, nessa transição energética para o estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Ok. Eu acho que, eu não sei, Roberto, quanto tempos ainda temos. Acho que dá tempo de uma rodada. Tá bem. Eu vou fazer uma pergunta a todos aí, né? Vou tentar fazer de forma genérica. Acho que está claro a oportunidade do hidrogênio. Está claro como é que ela se encaixa no plano de governo. Está claro que as indústrias estão enxergando isso, que o mundo enxerga isso bem. Mas se a gente tivesse que ser bem pragmáticos, assim, né, eu começo com você. O que a gente poderia fazer dentro da estratégia, mas assim, já olhando uma ação prática de governo, o que a gente poderia fazer para que, assim, vou dizer o que fica no coração do capixaba, né, que está olhando esse desenvolvimento, etc. Aí você vê um movimento no Ceará, aí você vê, às vezes, o Rio de Janeiro fazendo um movimento, etc. Qual deveria ser o movimento, aí eu pergunto para todos, assim, qual deveria ser o movimento do Estado do Espírito Santo para que o hidrogênio fosse uma realidade, que o Espírito Santo pudesse dar um movimento mais rápido, pudesse fazer um posicionamento mais rápido no sentido da tecnologia do hidrogênio? Boa pergunta mesmo para todos nós, né? Cada um terá uma visão um pouquinho diferente, né? A gente, agora nessa fase de construção do plano, a gente fez essa pergunta para todos os atores. A gente entrevistou, então, o pessoal da Solar, a gente está conversando com o pessoal do Porto Central, conversando com o pessoal da Celó. O que a gente observa? Primeiro, tem a questão da regulamentação, né? E aí é muito importante o papel do Estado, né? A gente olha muito para a gente, o que a gente pode fazer aqui no Estado, mas hoje um dos principais problemas não está aqui dentro do Estado, mas a gente tem como agir nisso, né? A gente tem como dar essa agenda para a bancada, né? Então a gente precisa trabalhar na regulamentação do hidrogênio, a gente precisa trabalhar na regulamentação da eólica offshore, né? Do marco legal para a gente licitar os blocos, tudo isso é importantíssimo. Vai na mesma linha que essa discussão que o Alex levantou no final, que é a questão do nosso mercado regulado, né? A partir do momento que a demanda começa a aparecer e começa a aparecer mais clara, fica mais fácil para o empreendedor começar a decidir a
colocar o seu dinheiro ou o seu plano de investimento. Então, eu penso que a gente tem muito trabalho. Bom, apareceu lá, claro, né, vários pedidos de incentivo que aparecem mesmo, né, como a gente até observou no pessoal do Rio, o pessoal do Ceará. Então, isso aparece, né? Então, a iniciativa privada pedindo que o Estado apoie com incentivos, financiamento e atividades assim, mas também eu vejo que a gente precisa caminhar no lado da regulamentação. A esfera política me parece ser muito importante no momento. A gente tem que ter algumas definições que o Brasil está começando a demorar um pouco demais a ter. Tá? Essa é a minha visão. Não, perfeito. Eu acho que o interrogação ali que o Osgar colocou de quando é que o Brasil vai realmente se posicionar nesse sentido, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que a gente poderia anotar, Rubia, depois, para a gente levar esse desafio pela federação ao governo do Estado. Por favor, Jéssica, eu queria ouvir um pouco do olhar do Porto Central. Certamente vocês têm um olhar ali do desenvolvimento do próprio empreendimento do Porto, mas eu queria ouvir um pouco da sua posição sobre o que a gente tivesse que levar lá um pedido ao governo do Estado, o que a gente faria? Montenegro, eu acho que na visão minha até pessoal, né, como capixaba e também até lá do Porto Central, a gente enxerga que uma das maiores vantagens que a gente tem aqui no Estado do Espírito Santo é que a gente criou, né, como a gente viu aqui no painel anterior, a gente criou dentro do Estado um ambiente de conversa entre o setor privado e o setor público. Então, a gente tem vários ambientes onde a gente conversa com o governo estadual, com a Findes, né, com a UFES, com as empresas privadas. E seria muito, quando a gente estuda, né, a cadeia do hidrogênio verde, o que é necessário, acho que é para além aí dos tópicos de regulamentação, para além dos tópicos de incentivos fiscais, eu acho que a gente tem vários stakeholders, né, várias empresas de diferentes áreas que estão atuando nesse setor, seja o produtor do hidrogênio, seja o consumidor desse hidrogênio futuro, seja a geração da energia renovável e seja, naturalmente, a infraestrutura para receber esses projetos e para exportar esse hidrogênio. É interessante a gente trabalhar numa união de esforços, né, onde a gente tenha um esforço conjunto, né, dentro da cadeia privada quanto pública, nesse esforço da gente realmente ser pioneiro aqui dentro do Estado, porque eu acredito que a gente consegue reunir dentro do Espírito Santo toda essa cadeia aqui dentro do Estado, né, com profissionalismo e capacidade. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E, naturalmente, acho que, colocando o que o Alex colocou, acho que o ponto mais chave de todos é o custo, né? Porque quando você vai conversar com investidores, né, e eu falo também pelo Porto Central, e quem vai consumir, com os off-takers, né, quem vai tomar esse hidrogênio futuramente, seja ele aqui no Brasil ou seja ele lá fora, a pergunta que a gente recebe todos os dias é: a que preço esse hidrogênio vai chegar na minha porta? E quando, né? Em que momento que esse custo, tanto da energia renovável quanto o custo do hidrogênio, ele se torna, de fato, economicamente viável para que esses projetos se materializem, né? Então, e aí eu volto um pouco no que eu propus, né, em relação a esse esforço da gente unir os diferentes players, né, as diferentes empresas e o governo estadual, junto com a Findes, para que a gente tenha esse debate, porque tudo começa fazendo um estudo realmente dessa viabilidade desses projetos. Não, muito bem. Eu acho que já começa a desenhar, eu não vou antecipar a resposta do Alex, não, mas acho que já começa a desenhar aqui um plano de ação muito bem estruturado, né? Assim, a discussão da regulamentação e da segurança jurídica que vai proporcionar esses investimentos, a consolidação de um ambiente de negócio, de um ambiente que você discuta oportunidades mais de perto, forma essa rede que vai discutir. Inclusive, a gente está com a dívida com o Porto Central de promover isso mais rapidamente. Eu acho que já fica aqui com um compromisso da federação, um encontro específico para falarmos disso e juntarmos esses players todos. E agora vamos ouvir, eu não quero ser profeta aqui do que o Alex vai dizer, não, mas eu imagino qual que vai ser o terceiro elemento desse conjunto. Eu deixo para você falar, Alex, por favor. O hidrogênio, na nossa visão de futuro, ele está de médio a longo prazo, né? O que não significa que a gente não está atuando hoje. A gente já tem parceria firmada e nós vamos fazer estudo, vamos fazer pilotagem com hidrogênio
para entender as dificuldades, quais são os principais desafios. Porque tem um aspecto comercial, né, a questão de mercado de hidrogênio, mas também tem um desafio tecnológico. Né? Hoje a gente tem o grande desafio econômico, ele está ligado em dois fatores, que é a questão do custo de energia para você produzir hidrogênio, mas também a tecnologia para dar escala para o hidrogênio. Isso é muito oneroso. Então, a gente também tem uma busca incessante aí que eu acho que todo esse ambiente pode ajudar, que é de ter alternativas inovadoras, né, além da eletrólise, que é a mais comumente usada e patrocinada, inclusive pela Europa, pelos investimentos que está fazendo no Brasil, mas a gente tem especificidades no Brasil que a gente tem que explorar. Né? A questão do biogás, transformar o biogás, o biometano em hidrogênio, é algo que o Brasil talvez não, com certeza tem o maior potencial mundial para explorar isso. Então, a gente também tem que ir nessa vertente de inovação, considerando as nossas especificidades, porque isso também acelera, isso também gera questões comerciais mais atrativas. Vocês viram ali, a gente pode consumir muito hidrogênio. Então, a Arcelor ela sempre vai estar aberta a discutir. Lógico que leva um tempo para a gente se adequar a receber esse hidrogênio, mas já está dito aqui que sempre que a gente tiver oportunidade de negócio atrativa com preço de hidrogênio, a Arcelor sempre vai estar na mesa discutindo sobre como a gente ser um off-taker significativo. Acho que foi ótimo que, inclusive, a gente deu uma chance de um futuro pleito ao governo do Estado da gente fazer uma transição. Então, a gente pode falar de regulamentação, segurança jurídica, ambiente de negócios adequado, em que a gente coloque todos os potenciais stakeholders para conversar, e o incentivo que pode ser, num primeiro momento, um incentivo à inovação. Né? E a gente desenvolva fortemente esse papel da inovação para que a gente consiga dar viabilidade para isso, já olhando a possibilidade de incentivos para acelerar esse horizonte que está, talvez, um pouco distante para as nossas metas de descarbonização. A gente já começa a olhar para isso, mas usando também as ferramentas de inovação como um potencial para viabilizar tanto a escala quanto valores menores. Porque só complementando, a gente como off-taker, a gente entende que, obviamente, o incentivo para o produtor, que preferencialmente vai estar do nosso lado, né, para a gente ter ganhos de transporte e não ter perdas, mas a gente enxerga que políticas públicas bem elaboradas, regulamentação bem feita, tem uma capacidade de acelerar tanto quanto a questão de incentivo. Então, acho que isso é importante a gente reforçar. Não, então ficamos assim, e aqui, em nome da Federação das Indústrias, da presidente Cris Samorini, a presidente Cris fez questão de incluir no Fórum Capixaba de Petróleo e Gás a energia. Então, hoje a gente debate dentro do fórum, até tem alguns debates que a gente faz dentro do fórum, que alguns players dizem o seguinte: olha, ou você vai falar de petróleo e gás, ou você vai falar de energia. Assim, essa discussão em algum momento não se encontra. Mas a gente percebe que não é bem assim. Acho que está todo mundo olhando para isso como um ecossistema único. Mas a gente tem, então, o desafio de promover eu diria, essas 3 ou 4 frentes bem importantes. Assim. A Fintes pode se posicionar como um catalisador para acelerar a discussão sobre regulamentação e segurança jurídica, sobre a construção do ambiente e trazer todos para esse ambiente de discussão e formação de network, os incentivos à inovação, entendendo que esses 3 elementos têm o potencial de viabilizar custos baixos e aí, se for necessário, uma política adequada que gere um incentivo para acelerar esse processo dentro do horizonte que a gente tem de descarbonização. Acho que a gente poderia resumir nesse sentido. Eu agradeço a presença de vocês, eu acho que foi muito rico. Eu tenho aprendido muito sobre o hidrogênio, assim, mas confesso que olho com muito otimismo, sobre os potenciais do Espírito Santo para esse mercado. Então, agradeço a todos, parabenizo a todos pelas atividades. Muito obrigado.